E aí, o que vocês acharam do Batalha? Vamos começar pela Nayara. Nayara, o que você achou? Boa noite a todos. Eu li só metade hoje. A Elis tomou vacina ontem e tava dando febre. Eu gostei tomou muito vacina? Não, a Elis tomou vacina. Ok. Ah, claro, aí está. Minha filha. E aí tava dando febre até agorinha. E eu gostei. Pelo que eu li, assim, eu gostei muito, né? Porque ele cita sobre a festa, não é uma festa, né? É mais um ritual mexicano que, olhando assim, nos dias atuais, pra gente é algo muito bizarro, né? Você sacrificar alguém para o sol continuar onde ele está, né? E eu li até onde ele falava da economia, o tanto que isso a matança, né? Atrapalha na produção do país, da economia. E eu gostei bastante, foi bem diferente, assim, do que a gente tinha lido, né? Tá bom. Você, Vitor, o que você achou? Muito famoso, foi mataram uma pessoa, ficaram por vários dias, acho que era 5 dias, tratava como um... Tô ligado, a pessoa fica na igual. Fala, Vitor. Oi, pessoal. Boa noite. Tá. Boa noite. Estão me ouvindo direito? Boa noite. Tá. Eu li... eu terminei de ler agora há pouco, assim. O que eu achei mais me chamou a atenção até agora, assim, eu tô processando um pouco, assim, mas essa ideia do... retomando, né, a ideia do sacrifício, eu achei interessante pensar essa associação que ele traz, assim, né, ele traz, né, meio que essa descrição, né, do ritual de sacrifício e toda uma mitologia por trás disso, e essa do sacrifício com o consumo, e pensando, né, também como que a economia era influenciada, né, e como que ela... A economia, né, que no caso, né, voltada, né, para o sacrifício, assim, né, uma economia que não é militar, fala também, né, sobre essa associação, né, essa questão entre a religião e sei lá, o lado militar da sociedade azteca e tal. Assim, eu achei muito legal o texto, gostei bastante. Tô gostando de muita coisa ainda, assim, mas pensando assim agora, acho que porque ele, sei lá, que eu gostei que a partir, né, dessa ideia desse tema, né, do sacrifício, que é uma coisa assim que meio que eu só... Não que tenha aparecido só de, sei lá, de tangente, assim, mas que é algo bastante importante na teoria da dádiva e tal, mas que, sei lá, eu acho que não... É uma coisa também que eu não... Um pouco difícil, assim, pra mim, acho que comparando com o restante. Mas, enfim, pensar... eu gostei do teste, dessa coisa dele, de pegar, né, a parte, né, do sacrifício, trazendo todas essas outras questões, né, a religião e a organização militar, a organização das guerras, pensar, né, também essa questão, né, do consumo, da produção, como que isso se relaciona com o sacrifício. E uma outra coisa que eu achei muito interessante do texto, assim, só que é meio que essa metáfora que ele traz, né, bastante, né, ele tá falando, né, sobre o sol, né, uma coisa central do Azteca e tal, mas tem uma passagem que me chamou muita atenção, que ele traz, falando sobre a escravidão, que ele faz toda uma metáfora com a luz e a escuridão, mas, enfim, eu gostei bastante do texto, muita coisa, assim. Tá bom. Arthur. Professor, então, eu também fiquei pensando um pouco no consumo, no sentido de
Sacrifício destrói... calma aí. Então, tipo assim, ele fala que né, a parte maldita é essa, né, que é tirada do seu valor lucrativo, né? Mas eu fico pensando, será que, né, aquela coisa que o Bourdieu tinha trazido sobre exatamente, né, talvez perder um valor material, né, não sei se nesse sentido seria exatamente material, mas para transformar exatamente no valor simbólico, tipo, porque aquele valor continua sendo útil, né, de alguma forma. Então, não é uma oferenda, é uma grande oferenda, né, tem que ser um grande guerreiro, a pessoa mais bonita lá, né? Então, tipo, não é só uma oferenda, mas é uma grande oferenda, e como é que, tipo assim, esse valor, esse objeto, por assim dizer, ele vai continuar tendo seu valor, né? Então, como é que a gente poderia pensar, talvez, uma transição, né, de valores, não sei, como se fosse uma troca, né? Aí pensando nisso, eu penso, eu fiquei com a dúvida, será que tem como a gente pensar nesse ritual como um sistema de prestidigitação total, de prestação total, né? Tipo, fiquei com essa dúvida, será que entraria nisso, né? Será que Qual ritual? esse ritual mexicano que está trabalhando, né? Então, tipo assim, de arrancar, né? Então, tipo assim, né? O processo de fazer ali uma cirurgia espiritual ali, né? Vai arrancar o coração e entregar para o sol, para, né? Para continuar iluminando, dando vida e tal. Então, né, será que será que a gente poderia pensar no sentido de ser uma expressação total, né? Então, troca com o sol, né, talvez, né, em natureza, não no sentido de projetar, né, o que poderia ser só semelhante, né, mas assim, como é que a gente poderia pensar esse ritual, esse processo também como prestação total? Foram as duas dúvidas que eu tive aí. Tá bom. Luiz, e você, Luiz? Então, eu achei muito massa como ele meio que coloca a categoria de sacrifício enquanto uma espécie de retomada mesmo da subjetividade em relação à reificação, à coisificação do mundo, da produtividade. E seria uma forma mesmo do dispêndio do inútil retomar suas propriedades subjetivas enquanto sujeito pertencente ao cosmos, ao ordenamento do cosmos e do mundo. E a relação como ele estabelece o Sol e a Terra em um formato de parentesco mesmo, eu achei que tem total vínculo aproximativo mesmo do sujeito que pretende, né, ter um reconhecimento da sua identidade e das coisas do mundo que submetem essa força, que seria a autenticidade mesmo do sujeito. Então é como se fosse o sacrifício, a inutilidade, a guerra, seria uma espécie de retomada mesmo, contra a alienação, uma espécie de inalienabilidade. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu achei isso. Tá bom. Pedro, e você, Pedro? Desculpa, eu fiquei um pouco atrasado, mas a pergunta é o que eu achei do texto. É a nossa rodada inicial. Bom, o texto chamou minha atenção, começou com eita, então prendeu minha atenção. Eu não... Eu não sinto que eu sinto que eu entendi certos conceitos, eu sinto que alguns conceitos estão faltando. Eu preciso de uma explicação. De alguns conceitos centrais. Tá. Então, tá bom. Temos hoje a Elis. E você, Elis, o que você achou do texto?
Tá bom. Esse texto é interessantíssimo também, né? Acho que ele é muito forte como outro texto. E é interessante, quando você pensa, por exemplo, em Lévi-Strauss e parentesco, você está pensando na organização da sociedade. Em Mauss, embora a troca tenha um caráter agonístico, como ele mesmo diz, as prestações de tipo agonístico, ele também tem um caráter de organização da própria sociedade, no sentido de que a oposição entre guerra e troca, né? Então, a ideia de que guerras são trocas mal sucedidas. Olha, o Bataille vem e passa por cima disso, completamente. O que mais emerge desse texto, assim, pelo menos para mim? O que mais emerge desse texto é essa vinculação entre a troca e a violência, entre a troca e a irracionalidade e a subjetividade, como se a coisa, o racional, o razoável, fossem uma forma de opressão contra o sujeito, contra contra esse impulso, que é um impulso né, que tem a ver também com vontade de poder, com vontade de... Tanto é que o Arthur falou sobre comparar com Bourdieu, né? Mas, Arthur, tem tanta coisa... Quer dizer, dos textos que a gente falou de troca, talvez esse seja o mais próximo do texto do Bourdieu. Justamente por quê? Porque está falando dessa vontade de poder, desse... Quer ver? Vamos aqui... Ó. Ó. Olha, vamos ali na página 107. Na página 107 tem aquela... Vamos ler ali vamos ler ali o 5. Tá bom? Eu vou ler para vocês. Mas, diz o adágio, dar e reter não vale. É contraditório ao mesmo tempo querer ser ilimitado e limitado. É o resultado de uma comédia. A dádiva nada significa do ponto de vista da economia em geral. Só uma dilapidação para o doador. Verifica-se, além do mais, que esse só perdeu aparentemente. Não apenas tem sobre o donatário o poder que a dádiva lhe conferiu, mas esse último tem de destruir esse poder, retribuindo-lhe a dádiva. A rivalidade causa, inclusive, a contradádiva, a contrapartida de uma dádiva maior. Para ter o seu revide, o donatário não deve apenas libertar-se, mas deve, por sua vez, impor o poder da dádiva ao seu rival. Bom, tudo bem. Podemos ter outras coisas interessantes, mas podemos parar por aí. Essa ideia de que a dádiva ela é uma destruição, mas é uma destruição para ganhar alguma coisa. O que você ganha? O poder sobre o outro. O outro você coloca o outro numa posição inferior. Então,
e você o coloca de tal maneira que para ele se libertar dessa posição, ele precisa o quê? Ele precisa dar mais do que você deu para ele. Ou seja, dar, num certo sentido, é também é também uma vontade de poder. Arthur. Professor, eu acho que o Luiz falou antes, levantou antes. É que eu não vi. Luiz? No caso da dádiva asteca, os escravos só receberiam a contradádiva no pós-morte, que seria aquela Não, integração não, eles não entre... recebem. Não. Bom, você Eles pode estão dizer o fora. seguinte. Não, eles recebem, eles são bem tratados, eles são, né? Todos esses... A etnografia dele vem desse Sahagún, que é um missionário espanhol. Ele escreve em 1800. 1800 não, desculpa, 1500. Ó, não, ele é de 1500. 1500 e alguma coisa. Ele vive no México. Ele é considerado o primeiro etnógrafo. Então, é uma etnografia, enfim, que não é uma etnografia que a gente está acostumado a ler como etnografia. Mas é daí que ele tira os dados sobre os astecas. Arthur. Professor, aquele dá esse caráter mais agressivo, né, mais rivalesco, né, da coisa agonística. Eu fico pensando assim, tipo, é interessante que esse cara tá sempre articulando com a psicanálise, às vezes falando sobre psicanálise e às vezes não falando psicanálise. Mas, assim, eu achei interessante, eu pensei agora, tipo assim, tem tanto um caráter destrutivo, né, de rivalidade, de tornar, né, de ter essa questão da destruição mesmo, que você acentuou, e tipo, mas também tem um caráter agregador, né, um tanto erótico, né, na questão do eros, né, tipo, de conservação, de manutenção das relações, né, então, tipo assim, no fim de tudo vai ser uma competição, mas vai ser uma forma das casas se relacionarem, né, o meu chefe vai trocar com o seu chefe, e aí vai engajar uma na outra, né, então, tipo, eu tava pensando, será que a gente não poderia pensar nessa ambivalência da vida, da vida ou do mito social? Né, Sim, eu acho que sim. Acho que você falou é importantíssimo, Arthur. Eu acho que isso é importante justamente para tirar esse caráter que parte da literatura tem sobre a dádiva, que a dádiva é uma coisa gratuita, que a ideia de que o que é importante é o não interesse, o que é importante é fazer pelo outro, o que é importante é como, vamos dizer assim, uma, a gente poderia dizer uma instituição social, talvez, mas como alguma coisa está presente na sociedade, ela é muito mais que isso, é uma coisa agressiva, é uma coisa destrutiva, é uma coisa... Pedro, Eu, você. tá, só o que você diria que esse autor está trazendo de diferente de outros autores? O quê? O que é diferente na abordagem desse autor que a gente não viu antes? Ué, tem muita coisa. Vamos fazer uma rodada. O que vocês acham? Fazer uma rodada aqui, ó. É uma pergunta interessante. Vamos lá. Daniel, o que você acha? Oi, professor. Infelizmente eu estou Estou te ouvindo baixo. Se pudesse aumentar um pouco o volume. Tá melhor? Tá. Eu estou com um problema sério de saúde da minha mãe, então esses dias foram muito complicados, eu não consegui... Tá bom. Desculpas, tá? Não, tudo bem.
Espero que sua mãe fique melhor, ô Daniel. Tomara. Obrigado, professor. Vai dar tudo certo. Luiz, e você, Luiz? O que você achou? Acho que a própria concepção de guerra, né, enquanto não enquanto elemento de ineficiência nas trocas ou de uma troca mal sucedida, mas sim uma forma de engajamento do sujeito em relação às coisas do mundo mesmo, em relação à composição cosmológica como um todo, no sentido de estabelecer uma centralidade mesmo, pautada pela inutilidade. E também a forma como ele coloca o excedente, não enquanto, sei lá, uma espécie de acumulação que meio que resulta em um acúmulo de energia per capita, mas sim um estado transitório em que a burguesia ela acaba tornando permanente. A permanência do transitório e da crise. Então, acho que tem vários elementos que ele meio que subverte mesmo da antropologia clássica e dá novos contornos, como a guerra, a inutilidade, o excedente, a transição. Acho que é isso. O excedente não serve à produção, né? Serve ao gasto ostentatório. É interessantíssima a história que ele fala do mercador, né? O mercador, ele não ia fazer, ele não ia barganhar. O mercador, ele simplesmente dava. Na medida que ele dava, ele recebia também. Então, um mercador bem-sucedido é aquele que dava muito e recebia muito mais. Arthur, você, o que você achou? Resposta à pergunta do Pedro. Tipo assim, ele manteve essa pegada marxista, né? O Bourdieu também é bem marxista, né? Mas eu vejo o caminho que a gente percorreu até agora, né? Começou com a dádiva, passou pelos significantes, né? Eu achei muito interessante esse percurso que a gente está fazendo, para mim está muito interessante. Mas, sim, às vezes, tipo, a diferença é que ele está mais conectado com a psicanálise. Isso é uma diferença relevante. Mas continua com essa pegada marxista, né, e revolucionária, né? Eu acho que isso chega a ser uma questão de método, né, eu acho. Deixa eu chamar a atenção para vocês de um outro texto. Mas peraí, vamos terminar essa rodada? Você, Nayara, você quer fazer algum comentário? O que eu achei de diferente dos outros autores é o início da abordagem dele, que ele primeiro ele dá o exemplo, né? Fala do ritual, né? Como ele estava falando, assim. Ele fala de um assunto, né? De um fato, para depois contextualizar ele e dar uma contextualizar e comparar também, assim, com os outros assuntos. E você, Vitor? Pessoal, acho que mais ou menos o que o Pedro também tinha. Luiz, não lembro agora. Tinha falado. Eu achei que eu senti mais de diferente assim dele desse autor, assim, comparado com os outros, pelo menos esse textos. Essa é uma versão que ele faz mesmo de várias. Desse coisa da. Pegar a antropologia clássica e, pelo que eu sinto, assim, lendo desse texto, tá pegando várias fontes, assim, tem uma coisa de estilo também, uma coisa meio esotérica que eu sinto assim ler no texto, não sei. Não sei. Não sei também qual é exatamente sei lá, o objetivo do autor, assim. Mas eu achei muito. Achei diferente, assim, esse pegado dele de. Esses conceitos, assim, né? Essas ideias assim, mais basilares, sei lá, do sacrifício, do consumo, a escravidão, e pegar isso e achei bem diferente assim, dos outros. Não sei. O sacrifício é uma dádiva. É uma dádiva, ok, aos deuses, tudo bem. Mas ela é também um ato violento, brutal.
As pessoas eram levadas até o altar, ela segurava, enfiava a faca e tirava o coração, ainda quente de lá de dentro. Isso povoa os nossos pesadelos, né? Então, Pedro, o que você achou? Seus comentários nos comentários. Eu ainda estou tentando me captar com os dados fundamentais do texto, porque eu sinto que eu não entendi o texto ainda. Eu estou tentando resumir o texto para poder ter uma ideia do que ele está falando, que eu acho que eu não tenho. Olha, o Bataille é difícil mesmo, não é fácil, porque os elementos teóricos, ele é parecido com o Moses, os elementos teóricos dele não estão aparentes, eles estão no coisa, né? Mas assim, eu acho que ao invés de você pensar nos conceitos, tenta pensar nas inversões que ele propõe, nas relações que ele propõe. Fez sentido? Não? Não fez? Ao invés de Ok. você pensar qual é o conceito de sacrifício, pensa só. O sacrifício está ligado à dádiva. E a dádiva está ligada à ideia de desperdício. E essas três ideias se opõem à ideia de produção. Quando ele fala em produção, ele está falando do nosso mundo, do mundo burguês, né? Que o Luiz gosta de falar bastante desses termos. Mas é o nosso mundo, é um mundo no qual as coisas são racionais, no qual as coisas são... Elas têm que estar submetidas a uma razão, um fim à produção. Então, seguindo essa ideia, nesse mundo azteca, nesse mundo mexicano azteca, que não é o nosso, a ideia de excesso não serve para acumulação, ele serve para o desperdício? Isso. E é disso que ele está tirando. Ele mostra até que tinha uma economia no desperdício. O desperdício fazia parte da economia. Sim, mas também tem a ideia mais social da ideia de... De o quê? Dispêndio como dando um valor a quem despendia. Isso. Isso. Isso monta uma hierarquia. Então, quer ver? Vamos lá para a página 106. Eu entendi. Mas essa ideia de polar que o sistema antagonístico, criando uma hierarquia, com o desperdício e o sacrifício como uma forma de criar uma hierarquia, eu sinto que já era algo que foi abordado previamente. É algo que nós estabelecemos. Estava lá no Mo já. Mas ele é o leitor do Moço. Importante. Quando ele vai falar do Potlatch, ele vai falar justamente dessa questão da hierarquia. Ele cita o Moço. O que ele sabe do Potlatch, ele tira do Moço. Em nenhum momento cita o Boas. Certo. Mas o objetivo dele nesse texto, do livro em geral, talvez seja mais complicado, mas no mínimo nessa parte. Ele vai estar diferenciando essa ideia dessa sociedade de consumo para o que nós seríamos, diferenciando do que seria a nossa sociedade do acúmulo. Seria isso? Acho que você pode fazer essa oposição, sim. Porque aqui, esse consumo que ele está falando aqui, na verdade, é o desperdício que ele tinha dito lá no primeiro texto. Porque não é um consumo para produzir, não é o que você consome porque você vai utilizar isso, não é o que você vai utilizar na produção. Ou no consumo no sentido de alguma coisa que você precisa consumir para sobreviver. Por exemplo, eu preciso comer para sobreviver. Na hora que eu
Comer significa, alguma coisa significa uma destruição também. Talvez a melhor metáfora seja um prato lindo, aquele bolo lindo, sabe? Aquele bolo maravilhoso, todo cheio de... Não sei se vocês gostam de bolo, com cobertura, que tá ali lindo, maravilhoso, aí você vai lá e come. Aí você vai lá e precisa tirar uma fatia, aí o bolo já fica meio torto. Aí você tira outra fatia, aí você raspa ali a cobertura. Na minha imaginação, é uma cobertura de chocolate. Então você raspa porque afinal de contas você gosta muito de chocolate, ou pelo menos gosta, você raspa assim. Faz de conta que ninguém está vendo, né? Tira um pouco da cobertura do próximo pedaço, porque você quer um pedaço com muita cobertura. Então, só uma última coisa para o paradigma, tentar monopolizar a aula. A ideia do luxo. Ok. Comparar esses dois casos. É isso, exatamente essa diferença central, Pedro. A ideia do luxo na nossa sociedade vai estar no acúmulo, na posse de bens considerados que têm valor, enquanto o luxo no outro vai estar no desperdício. Não. Maior o... Tá certo. Não, tá tudo certo. A oposição está certa. A única diferença é que lá não é uma categoria, as categorias elas não se aplicam igualmente. Então, no nosso é luxo. O que significa? Que eu tenho coisas ostentatórias. Eu vou ter uma casa linda, eu vou ter móveis caríssimos, eu vou ter cortinas de seda importada, eu vou ter janelas acústicas, eu vou ter, enfim, essas coisas. Espera só um instantinho. O outro eu vou ter o quê? Eu vou ter o desperdício. O que é o desperdício? O sacrifício é uma forma de desperdício. Por quê? Eu mato a pessoa, eu mato o escravo. Se eu mato o escravo, eu perco o uso desse escravo. Aí tá. Então, os dois teriam a ideia de luxo. Os dois teriam a mesma função, porque eles teriam essa ideia de hierarquia. Eles promovem hierarquia. Mas eles têm uma função semelhante. Dizer que a mesma função é... Eu não sei se ele fala a mesma função, mas eu ficaria meio... mas eles são opostos, porque um tem a ver com a destruição, o outro tem a ver com a acumulação, como você havia dito no começo, antes, né? Certo, eu entendi. Ok. Acho que agora entendo o texto bem melhor. Ok, Pedro. Arthur, dessa vez você levantou a mão primeiro. Sobre isso que o Pedro perguntou, eu estava pensando que... vou até falar uma coisa que eu estava pensando, que meio que sintetiza essa ideia e você vê se faz sentido. Mas então, Okay. assim como, por exemplo, o cara no Potlet, né, ele quer, né, doar muitas cobertas, né, uma grande dádiva para se opor ao outro, né, para mostrar como eu sou generoso, né? Então essa relação, como por exemplo puro e impuro, é uma busca, né, nesse processo. Então, tipo assim, assim como ele pretende dar o máximo possível de cobertores, fazer um grande dádiva, o mexicano, ele tenta matar o melhor guerreiro ou o cara mais bonito de todo o rolê para ser uma grande dádiva em sacrifício ao Deus Sol, para ele poder iluminar a gente cabulosamente no negócio, né? E então é esse excesso que, por exemplo, está presente no luxo, no momento em que que nem a gente estava falando sobre o Porsche, né, na outra aula, o cara não paga, velho, tantos mil para poder ir de um lugar para o outro, né? O cara paga um puta Porsche para mostrar que o cara é cabuloso, tá ligado? Porque é outro. Porsche é para você, né, Arthur? Para mim mesmo é uma Ferrari. Porque Porsche só são 900 mil reais. Exatamente. Ferrari são 2.800.000, né? Arthur, francamente. Quem vai conduzir Porsche? Mas é isso. A função de uso de uma... no fundo é a mesma de um Fusca. Claro, no Fusca você não vai ter ar-condicionado, você não vai ter... você talvez não tenha um banco tão confortável, não vai de 0 a 100 em 6 segundos, mas te leva para o lugar, né? Professor,
Ah, Tá. Se quiser, eu pergunto depois, então. então tá bom. Luiz, Eu acho que eu não entendi muito bem a correlação entre o sacrifício e o desperdício com a permanência do Sol mesmo, quanto o astro que ilumina. Qual a relação entre essa sobrenatureza, sei lá, essa coisa isso que existe, que para existir precisa dessa atividade social, assim. tá no mito. Você lembra o que diz o mito, Luiz? E não lembro agora. No Professor, mito... Fala, Pedro. a, a ideia fundamental é que o Sol, para continuar se movendo e para as coisas continuarem existindo como são, o Sol precisa de energia. Ele tira essa energia de sangue, de sacrifícios. É isso. E o Sol quem foi? Eram dois, né? Os deuses tinham dois. Um deles, os dois montou-se uma fogueira e falou assim: agora você se joga. Aí um tentou se jogar 4 vezes e não consegue. Aí o outro fechou os olhos e foi se jogou no fogo. Aí o primeiro, vendo que o outro tinha se jogado, havia uma proibição. Você só podia tentar fazer isso 4 vezes. Se você não conseguisse, você não podia fazer mais. Ele se joga também, na quinta vez. O primeiro se transforma no Sol, o segundo se transforma na Lua. Aí vem o outro e mata todo o resto. Essa ideia, eu acho que é uma ideia interessantíssima, porque é a ideia de que é um caráter produtivo da destruição, que é o oposto da nossa mentalidade, no qual por que a gente chama esse tipo de consumo ostentatório de luxo? Luxo é, por definição, o quê? Uma coisa inútil. É um luxo, é algo a mais, é algo que está... É a diferença entre um Fusca e uma Porsche. É o luxo. Esse luxo tem uma ideia de desperdício em que sentido? Que você não precisa... Por quê? Porque você gasta muito mais do que você precisaria gastar. Claro que depois tem uma indústria, mas enfim, isso é outra coisa. Mas em relação com o luxo, quer ver? Tem uma história interessantíssima. Tem assim, tinha uma roupa, tinha uma casa de malhas, chamava Iceberg, que ela patrocinava corridas de Fórmula 1, ou pelo menos tinha o seu nome nas coisas de Fórmula 1, durante a época que o Senna corria. Faz tempo que eu acompanho, então não sei se está mais. Era uma loja que você chegava, eu tinha um tio que morava nos Estados Unidos na época e falava assim, essa loja, se você precisa perguntar o preço de alguma coisa, essa loja já não é para você. É a mesma resposta que eu também faz parte dessa cultura inútil, né? Desse negócio de que a anedota é uma pequena história, né? Você vai para o Rolls Royce e fala assim: quanto é que custa esse Rolls Royce? Assim, se você precisa saber do preço, ele não é para você. Pedro, pensa assim, Pedro. Fez sentido, Luiz? Sim, acho que eu consegui entender agora, porque eu queria saber mais deslocado do âmbito mitológico mesmo, assim como o Maus fez da dádiva, em relação aos sentidos da troca, que era a aproximação, que é criar laços e tudo mais. Então, acho que essa produção, esse dispêndio produtivo é quase como o movimento que o Clastres faz, né, de construir obstáculos a uma espécie de lógica abstrata, improdutiva, que lhe traga mesmo os movimentos produtivos. Então é como se fosse como manter um plano de produtividade plena mesmo. Não, eu não entendi, Luiz. Eu não entendi o que você falou. Porque, olha só, deixa eu explicar minha dúvida. São dois sistemas diferentes.
E tudo isso aqui é uma grande crítica, no fundo, à burguesia, né? Esse mundo burguês, que, no fundo, é aquela história do final do século... A gente leu Polanyi, não leu? Sim. Então, a ideia do liberalismo, né, do século XIX, que vai até a Primeira Guerra Mundial, né, são os 100 anos liberais. Então, o que você tem? Você tem ali a questão da produção. A produção como o elemento central. A ideia é que você vai ter que reduzir tudo ao mercado, o que significa produzir, se racionalizar, tudo você vai ter em relação ao lucro, tudo precisa ter um motivo racional, tem que estar ligado à produção. A ideia do desperdício... Então, você tem o quê? Você tem uma outra economia que funciona de uma maneira completamente diferente. E aí, o que acontece? É interessante, porque embora no Potlatch, o que esteja presente seja a destruição de mercadorias e a aparente irracionalidade disso para uma sociedade que pensa como uma sociedade liberal, quando ele traz os astecas, isso elevado à 10ª potência. Você tem até uma justificativa, mas o que você faz? Você faz uma grande destruição. Você mata as pessoas, você conquista as pessoas, você... Claro, tem uma coisa, você trata a pessoa durante um ano como se ela fosse um nobre, né? Um aristocrata. Nos 20 últimos dias, dá 4 mulheres diferentes para ele passar 20 dias fazendo. Então, e quando ele vai para ser sacrificado, ele vai sendo acompanhado como se fosse um rei. Tudo isso é desperdício. Entendi. Agora, é como se o desperdício... E tem uma outra dimensão aí que, com essa ideia, o que ele está juntando? Ele está juntando isso o quê? Com a ideia de racionalidade, de pulsão, que é o que o Arthur sempre com a sodomia, né, que ele fala no outro, o excremento, não chega a falar em sodomia, né, mas enfim, no fundo tem esse sentido, eu acho também. E aí ele está juntando tudo isso racional, a violência, olha a violência desse sacrifício, olha a violência que está, vamos dizer assim, submersa nesse mundo burguês racional que vai contra o desperdício, que vai contra a expressão da emoção, onde tudo é privado, onde você não tem mais essa ostentação, ou você não tem essa coisa pública. Olha o cinismo disso. E esses elementos aparecem no sacrifício, que ele chama mexicano, né? Mas é azteca, né? Acho. Mas é o quê? Essa violência, essa coisa que não tem justificativa, essa pulsão, essa vontade de ir contra a regra. Pedro, você tinha levantado a mão. Eu meio que... não sei. Aí o que eu estava pensando era essa ideia de comparação de uma sociedade racional com não essa ideia de acúmulo contra a destruição. Essa ideia básica de acúmulo, excedente na sociedade de acumulação pode ser redirecionado. Luxos podem ser transformados em necessidades, caso necessário. Não na sociedade de consumo. Mas pensa só, o que a gente critica esse luxo? É o quê? Como é que você vai comprar uma Ferrari quando tem gente morrendo de fome? Não é justamente o desperdício não produtivo? Ou, talvez,
o desperdício não distributivo? Então, às vezes, nesse caso da sociedade do consumo, esse consumo seria distributivo? Você Poderia está falando de distribuir. uma sociedade de consumo como a sociedade mexicana antiga, é isso? Né, Sim? conceito de grandes festas e sacrifícios e presentes. É isso. Porque na hora que eu estou dando presente, o que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo riqueza, eu estou colocando, eu estou dando para o outro. Claro que estou montando uma hierarquia que me favorece. Mas, então, hoje em dia, que tipo de redistribuição é isso? Tem a ver com a ideia de caridade. Mas a caridade não é uma festa suntuosa na qual você está... Nem sei se também nós concordaríamos que isso é uma boa ideia, mas, enfim, não é uma festa suntuosa, onde as pessoas, orgiástica, no qual as pessoas... Não, inclusive, as pessoas hoje até se perguntam, por exemplo, eu vou dar para essa coisa, essa instituição de caridade, quanto que ela vai gastar? Quanto do que eu estou dando vai servir para administração e quanto que eu estou dando vai servir realmente para chegar nas outras pessoas? Que é um consumo produtivo, porque eu estou fazendo a caridade para que pessoas que são carentes, ou seja, que elas não conseguem suprimir as suas necessidades básicas, consigam. Eu estou pensando uma coisa sobre a circunstância tratada e a cerimônia ao redor disso, porque, digamos que eu vou fazer uma caridade. Se eu faço uma grande cerimônia sobre isso, eu marco um evento, um baile, há uma percepção que eu estou fazendo, ele está fazendo isso por causa, não porque ele de fato se importa, mas para conseguir algo, pelo prestígio. Pode acontecer na nossa sociedade também. Quanto? Ou seja, eu não posso, eu vou gastar, vira uma piada, né? É como o Trump vai lá e corta, sei lá, 6 bilhões do coisa de parques e florestas. E aí, o que ele faz? Doa para o Parques e Florestas o salário dele de presidente. Sei lá, 200 mil, 400 mil dólares por ano. Ou seja, você vai dar 1 milhão para alguma coisa e gasta 5 milhões na festa, né? Aí fica cínico, né? Arthur, você tinha também levantado a mão? Professor, eu tenho uma dúvida. Então, tipo assim, na verdade, o que eu não entendi é como é que esse excedente, né, da beleza do cara que é suicidado, da Ele não é Ferrari suicidado, ele é sacrificado. sacrificado, isso, Claro. e pelo dinheiro também sacrificado do carro que o burguês compra. Mas qual é a relação desse excesso, com o dispêndio retirado da mais-valia? Porque, pelo que eu entendi, é disso que está se tratando, né? Ou não? Não. Não é disso que está se tratando. Quando a gente está falando de dispêndio, vocês não estão pensando nesse dispêndio, que é aquele dispêndio de tempo trabalhado, retirado? Não. Porque a mais-valia não é um dispêndio. A mais-valia é uma apropriação, é um sistema de dominação. Entendi. A mais-valia constitui a riqueza do burguês, não é o que vai economizá-la. E mais, assim, esse desperdício da compra do Porsche é um desperdício acumulativo. Ele não é um desperdício, ele não é um sacrifício no sentido aspecto. O cara vai ter a Ferrari dele durante 20 anos, sei lá. Ele não vai jogar a Ferrari fora. Não, ele vai fazer a revisão, todo ano ele vai botar o melhor óleo que puder, ele vai cuidar para não amassar, ele vai passar aquele cera sempre. Você não faria isso se você tivesse um carro de 2 milhões e 800 mil? Pedro? Então, nessa ideia
crítica marxista, há uma estagnação dessa riqueza, desse valor. Não, porque são coisas diferentes. No texto anterior, lembra quando ele fala que a acumulação de riqueza, que o burguês, ou vamos dizer assim, o capitalista, ou rico, ou a pessoa rica, ela não, que tem uma mentalidade burguesa, ela não desperdiça, né? A ideia tudo é investir tudo na produção. Ora, investir na produção significa produzir mais. Esse é o objetivo. Que ele só adquire luxos quando ele tem muito. E o luxo é relativo. Então, por exemplo, o que ele está se referindo aqui não é um sujeito que tem 2 milhões e vai comprar uma Ferrari de 2 milhões e 800. Não, é um cara que tem, sei lá, 50 milhões e vai comprar uma Ferrari. Para ele, que não faz diferença. E é um luxo o quê? Ostentatório. Não é uma guerra contra um outro, porque eu posso ter uma Ferrari e meu vizinho pode ter uma Porsche. Eu posso até olhar ele de cima para baixo, mas isso não faz ele... Né? Mas a ideia é que é ultimamente um gasto frívolo, um gasto que não vai mexer nas finanças dele. Ele não está... É um gasto que não vai lhe fazer diferença. Mas ainda assim é ostentatório, nesse sentido luxuoso. Então, mas dizemos que temos uma pessoa, um super milionário que compra uma Ferrari e uma pessoa de um porte menor, talvez uma coisa mais próxima, tipo, médio, talvez alto, média alta, coisa assim, que decide comprar uma Ferrari mesmo não tendo outras coisas. Tipo, tem um apartamento normal, mas ela quer comprar uma coisa assim, esse item de luxo particular, não estando entre outras coisas. Eu sei, mas ele não compraria uma Ferrari, ele compraria talvez uma Porsche. Ou não compraria uma Porsche, ele se endividaria para comprar uma Mercedes. Entendeu? Mas mesmo assim, do ponto de vista dele, é o que? É um gasto luxuoso, então, mas está dentro das possibilidades dele. Claro que tem pessoas que gastam, moram de aluguel numa casa pequena e tem uma Mercedes na porta porque acham que a exibição é mais importante. Bem, pode acontecer também. A pergunta que eu queria fazer dissemos que duas pessoas com diferentes quantidades de dinheiro em geral, tipo, diferentes níveis sociais, compram o mesmo produto de luxo. Ok. Essas duas pessoas receberiam o mesmo prestígio por ter comprado esse produto de luxo, dependendo do impacto que essa compra teve nas finanças gerais dele? Olha, Pedro, eu acho que pode ter casos e casos diferentes. Eu acho que ele não pode botar uma regra para isso. O que está em jogo aqui também não é uma regra para isso. É justamente pensar a inversão desse... um luxo voltado para acumulação e para ostentatório, e o outro é um luxo, é um sacrifício, algo voltado para o desperdício, para o gasto. Foge um pouco, é mais uma pergunta para desenvolver depois, tá? Eu acho que varia eu acho assim, como sociólogo, ou como antropólogo, eu diria para você tem que examinar qual é o tipo de coisa. Que as duas, você precisa de dado para isso. Como, por exemplo... Só dizendo, não é uma coisa que ele aborda no texto necessariamente, mas uma coisa por uma pesquisa futura que faria essa análise própria. Por exemplo. Mas eu também acho que você não vai conseguir uma regra. Eu acho que você vai conseguir várias possibilidades. Então, num caso pode ser, olha que legal, que carro legal você comprou. Cara, mas eu sei que você não pode comprar, você está comprando isso para quê? Você enlouqueceu, né? Sim. Tá bom. Nayara. Na verdade, não é uma dúvida sobre exatamente o texto. Qual a diferença, assim, da dádiva para a empatia? A dádiva é algo de dar, simbólico, e a empatia é algo de dentro para fora, com o próximo? Não, quando você está falando em dádiva, você está falando de uma relação. Você está falando não vai e volta. Tem sempre um outro. No qual
se estabelece você dar alguma coisa de maneira gratuita, aparentemente gratuita pelo menos, mas que implica na obrigação de retribuição. Essa é a dádiva. A empatia é uma... Quer dizer, quando você está pensando em dádiva, o moço está pensando em dádiva, ele está pensando, ele está descrevendo que ele está descrevendo alguma coisa, um fenômeno social que acontece em alguns tipos de sociedade, diferente da nossa, e a partir daí ele vai enxergar isso, na nossa sociedade. Empatia é uma ideia que pertence a... Não pertence, mas quem organiza isso, como você falou agora, é a hermenêutica filosófica, principalmente Schleiermacher, mais Dilthey. Ou seja, para você compreender o outro, você tem empatia. O que significa empatia? Significa colocar-se no lugar do outro, ser capaz de ver o mundo como o outro vê. Você tem um outro sentido também, que você pode pensar a ideia de empatia a partir da ideia de piedade russoniana, que é mais ou menos isso. Que é colocar-se no lugar do outro que sofre. Não no sentido de compreendê-lo, mas no sentido de pensá-lo também como humano. Que nesse caso tem a ver com a ideia de piedade cristã. Só se eu puder trazer uma coisa de antes, a dádiva não é uma caridade. Você pode pensar a caridade como dádiva, como, por exemplo, o Bourdieu estava falando isso também. Tá, deixa eu colocar de outra forma. Dádiva não é grátis. Não, pois é, essa é a grande discussão, Pedro. Se a dádiva incorpora ou não o interesse. Do jeito que o moço fala, eu acho que sim, incorpora. Eu acho que, inclusive, pensar a dádiva só como gratuidade, como dom puro, no sentido de que não tem expectativa de retribuição, leva a vários problemas. Inclusive, no texto do Bourdieu, ele está falando justamente disso, quando ele menciona a filosofia da consciência. Está se referindo ao Derrida. Quer ver? Eu queria vir aqui a um trecho. Vamos lá na página 106, por favor. Eu vou pedir para o Luiz ler para mim, Luiz. Olha aqui, ó. Na página 106 tem esse parágrafo que começa com o exame, né? Então, olha só. Você vai de baixo para cima, 1, 3, 6, 10 linhas, mais ou menos. Beleza, E aí tá abrindo aqui. E aí tem uma frase que fala assim: contudo, a dádiva ser insensata. Qual é a página mesmo? 106. Primeiro parágrafo, de baixo para cima, 10 linhas. Tá, seria, mas ele não poderia. Não, seria... O exame dessa instituição tão estranha. Começa esse parágrafo, mas Tá. pensa no final desse parágrafo, 10 linhas de baixo para cima. Contudo... Contudo, a dádiva seria insensata, em consequência jamais não decidiríamos a dar, se não adquirisse o sentido de uma aquisição. É preciso, portanto, que dar se torne adquirir um poder. A dádiva tem a virtude de ultrapassar do sujeito que dá, mas em troca do objeto dado, o sujeito apropria o ultrapassar. Ele tem em vista a sua virtude, aquilo pelo qual ele teve a força, como uma riqueza, como um poder que doravante lhe pertence. Ele se enriquece com desprezo pela riqueza e aquilo em relação a que ele se revela avaro é efeito de sua generosidade. Entenderam? O que ele é avaro em relação ao quê? Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. Avaro em relação a quê? Avaro em oposição à generosidade, né? Não, ele se enriquece como um desprezo pela riqueza. E aquilo em relação a que ele se revela avaro é efeito da sua generosidade. Então, ele deixa de ser avarento, né?
na medida em que ele dá uma grande generosidade, um grande dom para ele, né? Então ele enriquece ao mostrar que isso não é quase nada para ele. Eu sei, mas ele também ganha poder, esse que é o ponto. Sim. E ele avara em relação ao poder. Ou seja, essa contradição que ele está apontando, que é a contradição da dádiva, né? Essa coisa aparentemente a generosidade e o interesse. Então, na dádiva, ele não é avaro em relação às coisas, em relação aos objetos. Ele é avaro em relação ao prestígio, poder. E essa é interessante. A ideia de que você dá para receber alguma coisa, mas não a troca necessariamente. O seu objetivo, no fundo, o objetivo aqui é o Potlatch, é o Potlatch que não pode ser retribuído, né? Que cria uma simetria que não pode ser revertida. Vamos lá, Luiz, continua para a gente o parágrafo seguinte, por favor. Mas ele... tá dando para me escutar? Tô, sim. Tá. Mas ele não poderia adquirir sozinho um poder feito de um abandono do poder. Se destruísse o objeto na solidão, em silêncio, disso não resultaria qualquer espécie de poder. No sujeito só haveria, sem contrapartida, afastamento do poder. Ou seja, olha só, presta atenção. A destruição ela tem que ser pública. Esse caráter público é super importante. Porque o que tem a ver é o quê? É a relação. Não é um indivíduo sozinho. Vamos lá. No entanto, se destrói o objeto diante do outro, ou se o dá aquele que dá adquire efetivamente aos olhos do outro o poder de dar ou de destruir. Doravante ele se torna rico por ter feito da riqueza o uso desejado na essência da riqueza. É rico por ter ostensivamente consumido o que é riqueza se consumido. Todavia, a riqueza efetuada no Potlatch, no consumo por outrem, só tem existência de fato na medida em que o outro é modificado pelo consumo. Em certo sentido, o consumo autêntico deveria ser solitário, mas não teria o resultado que a ação que ele exerce sobre o outro que lhe confere. Continua? Sim, por favor. E a ação exercida sobre o outro constitui justamente o poder da dádiva, que se adquire pelo fato de perder. A virtude exemplar do Potlatch encontra-se nessa possibilidade para o homem de captar o que lhe escapa, conjugar os movimentos sem limite do universo com o limite que lhe pertence. Entenderam? Aqui tem essa. Desculpa, Luiz, fala. Algo que precisa ser visto, né? Precisa ser visto essa ideia de você só ganha perdendo. O poder só se adquire perdendo. Pelo desperdício. Isso que eu achei bem semelhante com Clusters. A relação da chefia ameríndia mesmo, Gaiaki, de estabelecer meio que a centralidade discursiva a partir da disponibilidade do chefe, de dar tudo, de oferecer tudo, da plena generosidade, enquanto uma controlabilidade mesmo da sociedade em sentido de fragmentar mesmo o poder, de não consolidar um Estado, nação, uma identidade centralizada, assim. Aqui, mas e aí você pode pensar, né? Porque no Clássico justamente estava essa ideia. Ele dá, mas a sociedade ela encontra uma maneira do fato dele dar não significa que ele vai necessariamente por isso adquirir poder. Por quê? Né? O dar, assim, eu acho que é uma boa ideia. Inclusive, você pode até pensar fazer isso no trabalho final, fazer essa comparação entre o Bataille e o Clusters. Cuidado com a comparação. Aqui a ideia, você precisa ver essas diferenças, né? Essas pequenas diferenças. Mas aqui tem essa ideia, tem aqui uma ideia que é uma ideia que volta às questões que o Arthur sempre chama, né?
são coisas que levam além do limite, que elas estão na irracionalidade que você não consegue mencionar, que você não consegue dizer, que você não consegue, que não se submetem à racionalidade de descrição dos fatos, os objetos, etc. Tem um momento que ele fala de sombras, né? Ó, quer ver? Vamos lá para a página 111. Que é, olha só, ele coloca essa contradição de uma maneira super legal. Tem uma página 110. Olha só o que ele fala. No primeiro parágrafo, na página 110, na metade dele, fala assim, ó, esta entra, qual é a contradição? A contradição entra em uma ambiguidade na qual permanece. Situa o valor, o prestígio e a verdade da vida na negação do emprego servil dos bens. Por quê? Porque ele está desperdiçando, ele está usando para produção, ele não está usando para fazer outros bens, né? Ele está dando, é a ideia de você sacrificar o escravo no altar. Mas, ao mesmo tempo, faz um emprego servil dessa negação. Olha que ideia legal. E aqui, ó, aí no parágrafo seguinte ele fala assim, a posição é inteiramente efeito dessa vontade deformada. A posição é, em certo sentido, o oposto de uma coisa. Aquilo que afunda é o sagrado e a ordem geral das posições, que recebe o nome de hierarquia. Ou seja, essa ideia de que você recebe essa... E aqui, ó, tem esse parágrafo aqui na página 111, que é super interessante. Você lê para a gente, Luiz, por favor? Qual local? Não, esse compromisso... Página 111. Me perdi. Cento e 111 do... Está na 55 do PDF, achou? Esse compromisso efetuado em nossa natureza anuncia esses encadeamentos de engodos e de passos em falso, de cintiladas, de explorações e de furores. De ciladas. De ciladas, de explorações e de furores que ordenam através dos tempos o aparente destino da história. Desatino. Desatino. É que tá escuro por aí, ô Pedro. Eu tô só com... Luiz, você tá escuro aí, você não tá vendo direito. Tô só com a luminária ligada. Olha aqui, ó. O que tá falando? Olha só, que tá falando aqui engodos, ciladas, explorações, furor. O que é o furor? Nem ideia. Furor é agitação, é movimento, é querer. Que ordena através dos tempos o aparente desatino. O que é desatino? Gás. Nem ideia também. Loucura. Desatinado é um louco, um cara que não está na posse das suas faculdades mentais. É o que é. Continua para a gente, Luiz, por favor. O homem se encontra necessariamente em uma miragem. Sua reflexão o mistifica, enquanto ele se obstina em aprender o inapreensível, e empregar como utensílios arrebatamentos de ódio desenfreado. A posição, onde a perda é mudada em aquisição, corresponde à atividade da inteligência, que reduz os objetos de pensamento a coisas. Com efeito, a contradição do Potland não se revela apenas em toda a história, mas também, mais profundamente, nas operações de pensamento. É que, geralmente, no sacrifício no Potland, na ação, na história, ou em contemplação, no pensamento, o que procuramos é sempre essa sombra, que por definição não poderíamos apreender, que em vão chamamos de poesia, de profundidade ou de intimidade da paixão. Somos enganados necessariamente, visto que queremos apreender essa sombra. Vocês entenderam? É quase como se
a dádiva, o potlatch, o coisa, é justamente a tentativa de tentar controlar esse incontrolável, essa sombra, essas furores, esse desatino, o ódio. Isso não seria uma tentativa de toda norma mesmo? Todo regulamento? Ou você pode dizer que todo regulamento, ele no fundo esconde ele cria, ele esconde, ele cria uma superfície calma num mar revolto. É quase como se estivesse falando da irracionalidade da vida, do mundo. E no fundo, que tem a ver o quê? Tem a ver com essa ideia de prazeres, tem a ver com essa ideia de desperdício, tem a ver com essa ideia de orgiástico que ele coloca ali. Acho que meio que se contrapõe um pouco a Levi-Strauss, né? Claro, totalmente. Claro. Já que ele coloca a sistematização dos fatos enquanto uma regras. uma tentativa perpétua de ordenar a desordem que é a natureza, o mundo. E aqui não, ele coloca o núcleo da transformação, da atividade, é a própria desordem, assim, que não é cabível de regulamento, assim. Sei lá. Ela pode ser, no máximo, provisoriamente dominada. Professor. Diga. Então, tipo... Calma, deixa eu pensar aqui. Depois eu falo, namorado. Depois eu falo. Tá bom. Isso é muito interessante para a gente. Quer dizer, aqui aparecem coisas sobre a dádiva que a gente não está muito acostumado a pensar, pelo menos a teoria não está muito acostumada a lidar com isso, que é esse caráter violento. Ou seja, você pensa a oposição entre interesse e desinteresse, gratuidade, dar-se para o outro. O que ele está sugerindo aqui é uma outra coisa, é a oposição entre racionalidade, produção, contenção, regra, como norma, vamos pensar uma norma puritana, né? Moral puritana, ou seja, sexo só depois do casamento, você não pode se exibir, você tem que apresentar modéstia, você tem que... E, por outro lado, desperdício, sacrifício, boemia, pulsão, estou chamando de pulsão, né? Mas esse furor, esse movimento, aquilo que é vital. E que a dádiva ela é menos uma... Ela pode servir para várias coisas, né? Acho que lendo o texto dele, mas em algumas coisas ela parece menos uma coisa, um mecanismo para suprimir essas dimensões e mais um mecanismo para canalizar essa dimensão da guerra, do conflito, da violência. Você canaliza isso o quê? Um grande potlatch. Catalisa, você tem um momento, você tem essa catarse, né, esses momentos catárticos que tanto faziam que o Durkheim chamava de efervescência coletiva, naquele momento em que as pessoas se perdem no próprio jogo, na própria... que ao mesmo tempo que ordenam, destroem. Ou destrói para ordenar. É uma violência para canalizar a violência.
para estabelecer uma ordem que ela é também violenta, mas que ela estabelece o que? Diferenças. Nessa sociedade azteca, você tinha escravo, você tinha senhor. Você tinha hierarquia entre os diversos. Quando o mercador estava voltando da sua viagem bem-sucedida, ele não chamava todo mundo, ele não fazia uma coisa para o populacho, ele fazia para outros mercadores. No qual ele sacrificava escravos também. Dava presentes suntuosos para os outros. Essa ideia de que você tem que chegar ao limite e que nesse momento você se encontra de alguma maneira, porque você encontra, nada disso pode ser submetido à racionalidade, ao cálculo. Não vou fazer isso porque se eu fizer isso... Esses momentos são momentos em que você precisa se deixar levar. É um momento existencial, que não cabem nas palavras. A experiência, somente a experiência mostra. É o que estava lá no sacrifício do Megara, lembram dele? Que as concubinas se jogavam no fogo. É interessante que não eram as esposas, eram as concubinas. Provavelmente, nessas concubinas, eram as concubinas, imagino eu, dos que não vinham de famílias aristocráticas, imagino. Pelo menos uma coisa não parece. Talvez fosse, não sei. Mas que é o que? Essa coisa, esse momento de momento em que a procissão do sacrifício sai, que tem várias coisas, as pessoas tentam agredir. Parece uma festa, né? Parece uma coisa lúgubre. Parece as pessoas estão tristes, é uma festa, as pessoas estão alegres, é um monte de efervescência. E tudo isso é representado pela iconografia. E as palavras, elas não conseguem dar conta desse momento, dessa catarse. Como as palavras não conseguem dar. É que nesse momento as pessoas era um momento que ao mesmo tempo representava aquilo de mais irracional que a gente chamaria de irracional, de vital, de esse momento orgiástico no qual as mulheres se jogam no fogo. Esse momento, ao mesmo tempo que representa isso, também ordena, também expressa, também serve como uma válvula de escape. Arthur, você tinha levantado a mão? Professor, porque na verdade tá pipocando aqui de muita coisa, na moral, porque aqui é muito interessante o que acontece. Tipo, é muita coisa que tá batendo agora, porque olha que coisa. Para Lacan, o eu, né, a noção do eu, ela é uma das primeiras identificações, né, que você tem em relação ao outro semelhante, né, no espelho, no estágio do espelho, como se fosse um espelho, né, você não sabe o que é o outro, que sou eu quando se trata do semelhante, né. E olha que interessante, a autoimagem que o eu, calma. Então o eu se referencia no outro, no semelhante. E a massa, para Freud, ela se estrutura como eu. Né? Então ela tem essa questão do outro e do eu. Né? Então, às vezes, até a formação de massa facilita quando, por exemplo, tem esse outro. Né? Então, o infiel, né, da religião, né? Ou então né, o herege, ou então o inimigo do exército. Né? Mas de qualquer forma. Então é interessante ver como é que a partir dessa estrutura, né, a gente vê que existe esse processo de hierarquização
E o totem aí, a casa, né, a família tal, o grupo tal, o chefe tal, né, ele apresenta como um totem, né, como representante do grupo, como representante do eu, né, desse grupo coletivo, né, que se representa. Mas e é interessante como é que esse significante flutuante aí vai interferir com essa realidade. Então, por exemplo, o how, né, quando você, né, tá fazendo, então Potlet, né, cada um vai ter um significante que vai estar relacionado a um mito, né, relacionado a um conjunto de significantes que meio que estruturam essa relação, né? Então, puro, impuro, generoso, avarento, né? Como é que essa estruturação ela é estruturada por um desejo? Aí é uma questão de desejo. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque olha que coisa. O garoto do espelho que está na mão da mãe, isso aí é experimento do Vallon que o Lacan traz, né? Mas esse moleque que é segurado no espelho e não sabe se é ele ou o outro, ele está competindo com o outro por prestígio em relação a um grande outro que o segura e o garante na frente do espelho. Esse é você. É alguém que reconhece você na posição tal e que você rivaliza com a imagem do irmão, por exemplo, é o semelhante na estrutura, nesse caso do parentesco, e nesse caso do outro grupo, que rivaliza em prol de uma posição específica em frente ao desejo do outro. Então você percebe que isso aqui é uma dialética de desejo. Faz sentido? Ok. Acho que você pode pensar isso também. Eu acho que não, eu acho que o Bataille te permite a pensar isso. Pensar a dádiva a partir dessa ideia do desejo. Eu acho bem interessante. Se você quiser ir por aí, é legal. Agora, tem que tomar cuidado com a maneira como você vai se apropriar da teoria da dádiva. O que não pode acontecer é você, no seu texto, mostrar uma incompreensão. Por exemplo, eu leio o Bataille, ele subverte completamente. Mas eu não vejo uma incompreensão entendeu? Até você pode dizer, olha, moço está dizendo isso assim assado, a antropologia vai por aí, mas olha o irracional aqui, então quero fazer uma interpretação disso a partir dessa ideia que está apresentando Bataille, que é do irracional e tal. Aí você vai colocando, entendeu? Entendi. Gente, vamos encerrar por hoje? Fazer uma coisa meio lacaniana. Vocês estão pensando, então está na hora de encerrar. Que tal? De boas, então? Bom, vamos fazer uma última rodada, então. Vitor, comentários. Achei. Pensando bastante também que essas associações entre fazendo também essa comparação nas questões do luxo, o consumo. E também pensando esse caráter violento, né, associado com esse consumo e como que isso. Enfim, eu fiz Você está em tempestade, é isso? Eu fiz umas anotações aqui no caderno que estão uma bagunça aqui, mas eu achei o texto muito interessante, a discussão da aula eu também gostei bastante. Tentar organizar um pouco aqui. Tá bom, Vitor. E você, Nayara? O que a Elisa achou da nossa discussão? Hoje ela não quis prestar muita atenção, não. Eu estou perdendo a hoje ela está inquieta. Olha só, meu capital simbólico com a Elisa é 0. Okay. Mas ontem ela estava aqui o tempo todo.
Ah, eu acho que esclareceu muita coisa, assim, sobre a dádiva. Pelo menos para mim, tá bem mais claro do que nos outros textos. Até foi uma colocação sua, né, de explicar mesmo sobre isso. E a colocação dele, do autor, como deixar explícito a dádiva dentro do contexto do texto geral. Tá bom, tá bom. Pedro, comentários? Eu não acho que eu tenho nenhum. Ok, sem comentários. Luiz, Eu acho massa a forma como eles argumentam mesmo, que é uma, sei lá, acho que é uma expressão mais poética do que uma exposição científica mesmo, aquela sistematização que dá um passo a passo, assim, sei lá. E isso deixou margem para múltiplas interpretações mesmo e desdobramentos do autor, que vão além do autor, né? A gente lê ele, vai muito além dele, conecta com outras coisas, e eu achei que talvez seja até intencional, né, dele fazer isso, mas eu ele achei muito escreve muito massa. bem. Né? Ele é um literato, né, ao contrário de outros antropólogos que a gente lê. Exatamente. E levando em consideração, sei lá, as outras obras que eu li dele, ele parece bem mais lúcido aqui. Porque eu li a história do olho e eu fiquei meio chocado, assim. E ele tinha acabado de fazer a terapia, né? Dizendo ele. Eu fiquei meio assustado. Tá Então bom. é que ele tá bem centrado e ao mesmo tempo aberto. Lúcido. Legal. Arthur. Professor, não, é isso. Eu acho que eu tenho essa viagem aí que eu acabei de falar e achei muito louco, porque na verdade eu pretendo, né, escrever alguma coisa para apresentar no meu grupo. Mas de qualquer forma, não, vai ser de boas. Eu acho que não tem mais nada para falar, não. Ok. Então, meus caros, olha, para a próxima aula, deixa eu desligar aqui o nosso. Para a próxima aula, a gente